Trilha Social, de novo com você, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Urânio Paiva Ferro, que é médico e também diretor da Árvore da Vida, que é uma clínica de acolhimento para dependentes químicos involuntária. E ele veio para falar de um assunto que assola a nossa sociedade e que é uma preocupação de todos nós, que é a entrada das drogas na vida das pessoas. E como você vê essa questão? Olá, que bom que você aceitou o nosso convite, doutor Urânio. Agradeço a você, Marichela, em poder ter a oportunidade de falar para as pessoas nesse seu programa desse mal que atinge o século XXI. No passado, pessoas morriam de tuberculose, morriam de AIDS, e esse século as pessoas estão morrendo de uso abusivo de substância psicoativa, onde dentre essas substâncias, o crack é a droga que tem matado mais jovens em nossa sociedade. Então, na sua melhor fase de vida, o crack se insere nesses jovens e vem destruindo não só eles, como a própria família. Então, há uma necessidade fundamental que não só o governo, mas também a sociedade civil organizada tenha uma preocupação pertinente nessa questão. Por isso que você está de parabéns, para que possamos conversar um pouco sobre esse assunto, para que as pessoas então entendam também como é que essas substâncias provocam essa desorganização social. Em algumas das palestras que o senhor fez, eu tive a oportunidade de ver algumas fotos do cérebro das pessoas que usam, por exemplo, a maconha, porque muita gente diz que a maconha é natural, é um produto natural, então ela pode usar. Eu ouço muito isso e acho um absurdo. Eu acho que tudo aquilo que é demais é demasiado, né? Claro que nós temos as substâncias psicoativas que são para um tratamento médico, mas não para esse uso que está sendo abusivo agora. E me fala um pouquinho a respeito dessa questão, do que acontece com o cérebro de uma pessoa que usa, por exemplo, a maconha durante 10 anos e uma pessoa que usa o crack durante 1 ano, 1 mês. Vejamos o seguinte, é bom frisar que cada ser humano tem a sua individualidade. O uso da substância psicoativa vai depender do metabolismo pessoal de cada ser humano, do tipo de droga que ele vai utilizar, da concentração dessa droga e da quantidade de droga que ele vai utilizar. Normalmente nós temos uma funcionalidade orgânica normal. Todo organismo ele tem a sua homeostase, que nós chamamos, ou seja, a sua funcionalidade normal. Quando você coloca qualquer agente agressor nesse organismo, a tendência é essa homeostase se modificar, porque ela está diante de uma substância que não faz parte da sua natureza, não faz parte do seu cotidiano, então ela tem que modificar-se metabolicamente para poder então proteger o organismo dessa agressão. Então vejamos bem o seguinte, alguns aspectos que são de extrema importância. Nós sabemos que dos 12 anos de idade até os 21 anos de idade, essa fase é a fase da maturação cerebral, ou seja, o jovem, durante esse período, ele está amadurecendo a sua intelectualidade, está amadurecendo as suas células nervosas para que digam mais tarde qual vai ser a sua capacidade intelectual. Ora, normalmente a substância psicoativa tem entrado na vida desses jovens justamente nessa idade. Então, se o jovem ia ter um QI 5, por exemplo, e ele faz a opção para usar a substância psicoativa, a partir daí o QI dele não vai mais atingir essa numeração, vai ser um QI muito mais baixo. Ele atinge partes do cérebro. Exatamente. Então, esse metabolismo é alterado. Eu sempre faço um comparativo que eu gostaria de fazer aqui. A homeostase, que leva o organismo à sua funcionalidade normal, por exemplo, se você está com muito frio, o que é que acontece com o organismo? O organismo treme, que é para poder esquentar. Se você corre, o que é que acontece com o organismo? O organismo esquenta, você sua para resfriar. Então, quando a pessoa faz o uso de uma substância psicoativa, ela agride o metabolismo cerebral. Então, há uma modificação do metabolismo cerebral, protegendo
a agressão dessa droga. Por isso que o jovem que faz a droga pela primeira vez e tem aquela sensação maravilhosa, porque a droga dá essa sensação, bem-estar, né? Dá o prazer. Quando ele vai usar pela segunda vez, ele já não tem mais a sensação da primeira vez, porque o organismo se transformou com aquela agressão inicial. Então, a partir daí, quando existe essa modificação metabólica orgânica, o que é que acontece? Começa a se desenvolver uma doença na pessoa. Então, na realidade, quando ele ingere pela primeira vez, ele ingere e sente prazer. Aí ele vai usar a segunda vez, sente prazer. Mas aí já não é tanto prazer quanto da primeira, ele quer ingerir assim, mais. É por isso que eles ingerem Exatamente, mais, é por isso que você vez. não consegue entender como é que uma pessoa arranca tudo de dentro de casa para poder fazer o uso do crack, porque o crack é uma droga muito perversa, ela tem uma ação no cérebro, a partir do momento do uso, em 11 segundos ela está no cérebro e dá uma satisfação de 5 a 10 minutos. Certo? Então é muito rápida a ação dela, como ela é muito rápida, ela então faz com que haja compulsão pelo uso dela mais vezes. Certo? Chega um determinado momento que o organismo não usa mais para ter o prazer, e sim para minimizar as dores da transformação que ela provocou inicialmente. Mas a pessoa não percebe isso, né? Não. Ela não tem consciência de que ela continua usando, que é para não sentir a dor. Ela ainda acha que está procurando prazer. Procurando prazer, exatamente. Porque aquela memória que ficou da primeira vez ou das primeiras vezes que usou e foi prazeroso, é essa memória que a pessoa busca durante esse período. Então, a partir do momento que existe uma transformação natural do organismo, né, para poder se proteger da agressão, o que é que acontece? Esse organismo está transformado, então ele está adoecido. Por isso que a gente diz que a dependência química é uma doença, certo? E a partir do momento do uso, existe um registro no cérebro que não sai mais nunca. Então, a partir do momento que começou a usar, o organismo ele passa a ficar doente, e essa doença não tem cura, tem tratamento apenas. Tem controle. Tem controle, assim como a diabetes. Com a diabetes, como a hipertensão, certo? Agora, a dependência química é uma doença, certo? Progressiva, ela é uma doença fatal, ela é uma doença contagiante e ela tem várias características da doença crônica, Então, as pessoas que fazem a opção de fazer o uso da substância psicoativa, nós temos trabalhos científicos que dizem, né, porque existe o uso social da substância psicoativa e existe o uso abusivo. Alguns seres humanos conseguem sobreviver e fazer suas atividades com o uso de determinadas substâncias, mas outros não conseguem, eles afundam. Por quê? Porque existe uma susceptibilidade orgânica pessoal que o leva a essa situação. Justamente sobre isso eu queria saber. O senhor fala aqui da dependência química, ela é crônica, progressiva, contagiosa e letal, né? Há uma tendência, existem pessoas que têm tendência a utilizar desses produtos, ter essa dependência química, é uma tendência hereditária, por exemplo? Bem, existem alguns trabalhos que mostram no caso do álcool, do alcoolista, certo? No álcool existe uma enzima no fígado, a desidragenase acética, que 10 a 12% da população não tem essa enzima, certo? Essa é uma questão hereditária. Então, sem essa enzima, há um metabolismo orgânico que leva a ele usar álcool compulsivamente. Então, essas pessoas não podem botar nem vinagre na comida, certo? Porque impulsionam compulsivamente ao uso do álcool. E como é que você pode saber que essa pessoa ela tem essa tendência? Teria que fazer algum tipo de exame? Exatamente, tem que dosar a desidragenase acética para ver se ele tem ou não. Porque essa enzima encontra-se no metabolismo hepático. Então, por exemplo, para as mães que percebem que seus filhos, já mesmo com pouca idade, já estão tendendo a tomar muito álcool, a tomar muita bebida alcoólica, seria conveniente fazer um exame desse? Seria conveniente procurar um especialista, um médico, para que ele fizesse uma anamnese apurada, saber o grau de comprometimento dele, saber toda a história clínica dele, para depois então solicitar esse exame. A gente precisa pensar que os exames eles são solicitados depois de uma avaliação médica, para que a gente não esteja
atirando no escuro, certo? Claro, a gente precisa saber porque nós percebemos hoje que as famílias, elas estão perdidas, elas não sabem nem como agir quando acontece de ter um alcoolista em casa, ou um dependente químico de outras drogas mesmo. Agora, na questão das outras drogas, como a cocaína, a própria cannabis, não existe nenhum trabalho que fale sobre alguma alteração orgânica que leve à dependência, certo? A questão mas o álcool sim. O álcool sim, mas a questão da droga que leva à dependência é justamente a compulsividade pelo prazer. Por quê? Porque de vias naturais, né, quando, por exemplo, você come um sanduíche delicioso, toma um sorvete maravilhoso, toda vez que você passa naquela sorveteria, você vai lembrar daquele sorvete gostoso que Aí você dá tomou. água na boca, né? E às vezes a pessoa chega até a salivar, né? Água na boca, como você está falando. Então, naturalmente, há uma alteração metabólica da dopamina em torno de 100 vezes nas pessoas que têm mais sensibilidade de sentir o prazer. Quando a pessoa faz o uso da substância psicoativa, esse prazer chega a aumentar até 1000 vezes. E como é que e o cérebro, ele suporta isso? Olha, suporta porque a natureza é uma coisa maravilhosa, né? Mas ele começa a ter modificações fisiológicas, né? Eu tenho, nas minhas palestras, eu mostro um cérebro normal, através de uma ressonância magnética, mostro um cérebro há 2 anos de uso de cocaína, há 15 anos de uso de maconha e há 25 anos de uso de álcool. Então, existem falhas cerebrais graves, né, pelo uso dessas substâncias. Então, é importante que a gente não estigmatize mais o dependente químico. O dependente químico é um doente E tem que que ser precisa como ser tal. tratado. E ele precisa mesmo. As influências, essas influências no organismo, existe um sistema de recompensa dentro do organismo nosso, Exatamente. né? Como é que funciona esse sistema de recompensa depois que o usou pela primeira vez? O sistema de recompensa cerebral é uma área do cérebro onde ela está responsável pela perpetuação da espécie humana, certo? Então, por exemplo, quando o alimento está responsável pela perpetuação da espécie humana, o sexo está responsável pela... Então, são prazeres, certo, que ficam registrados nesse local do cérebro. E a droga se insere exatamente nesse local do cérebro. Ela compete, né, é como se fosse uma coisa do inimigo mesmo, ela compete com o que qualifica a vida, com o que dá prosperidade, com o que dá manutenção do ser humano. Então a droga vem exatamente para fazer uma barreira nesse processo. Então por isso que nós, médicos, nos curvamos perante as propostas, né, de desenvolvimento espiritual no tratar da dependência química. Porque nós não sabemos, nós estamos lidando com uma doença da subjetividade. Com né? certeza. Uma doença que você não consegue pegar, que você não consegue cheirar. É uma doença que está a nível energético, que está a nível do pensamento. Nós vamos falar daqui a pouquinho, eu quero que o senhor fale a respeito dessa questão da espiritualidade e da motivação do ser humano, quando é que ela começa, né? Voltamos já, vamos para um intervalo pequeno e já voltamos com vocês.